Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados. Aproveitando aí esse feriado, nós queremos desejar a todos uma boa tarde, que possamos ter um estudo bem gostoso, bem fraterno, a respeito deste dia. Estivemos aí com bastante perguntas a respeito de por que se comemora o dia de finados, né? Mas antes, a gente vai agradecer e vai falar um oizinho para a Kátia, né? Oi, Kátia. Oi, gente. Hoje é o dia mais feliz da vida, dia de finados. Uma brincadeira à parte. O espírita tem uma visão bastante peculiar a respeito do assunto, libertadora e respeitadora também, Isso, né? e por isso que a gente está aqui hoje. E temos um convidado especial. Quando começa esses suspenses aqui, é porque nós temos um convidado especial. Boa tarde, Antônio Sintra. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todos. Espero que nós possamos responder e deixar bem claro a doutrina espírita com relação ao dia de finados. Então, olha que gostoso, que bom, né? Hoje temos aí o Antônio, Toninho para os íntimos. E o Toninho está aqui hoje como um representante aí também do Irmão X, né? Nós estamos aqui e somos trabalhadores da assistência espiritual, da assistência do ensino, mas hoje aqui nós somos FEAL. Nós estamos aqui nesse grupo tão gostoso, tão fraterno, ajudando, colaborando um pouquinho para o estudo da doutrina dos espíritos. Então, nós vamos lá, né, Kátia? Vamos começar a falar a respeito do dia de finados. Que de finados só tem o nome, né, gente? Aliás, a nossa visão, a visão espírita, ela é justamente isso, é dia dos vivos. Dia dos vivos, muito bem. Né? Muito bem. E é assim, né, Toninho? É uma coisa que nós, espíritas, apesar de sermos estudiosos da doutrina, nós não costumamos fuçar muito para saber de onde que vem isso, né? Sim. E nós as procuramos origens. fuçar aí um pouquinho essa data de quando se começou a oficializar o dia de finados, né? Dia dos mortos, no ano de 998, um abade, um frei, se chamava Odilon. Ele institucionalizou. Então, nós temos aí essa comemoração mundial para homenagear os mortos. Não é isso, Toninho? Isso, lembranças, né? Que é Lembrança. para poder honrar aqueles que vieram primeiro. Porque se nós não tivermos a base, retornarmos à base e honrar aquelas pessoas que foram nossas bases, nós estamos realmente indo de fora do encontro da ordem, porque tudo tem o começo e a sua sequência. E honrando, nós também estamos nos honrando, porque a lei da reencarnação nos traz que nós fomos e seremos os herdeiros de nós mesmos. Nossa, perfeito essa colocação, né, Acabou o Kátia? programa, posso ir embora? Vambora, né? Já falou tudo. Já falou tudo que precisava falar. Beijo, tchau, tá, gente? Na verdade, assim, a título de curiosidade, eu acho interessante a gente falar. Desde que o homem é homem e sente, passou a nutrir sentimentos pelos seus entes queridos, Isso. com a morte deste ente, eles sentiam a necessidade, todos os povos. Exato. E o que se tem de conhecimento a respeito dessa cultuação, como bem a Deise falou, vem desde os maias, Sim. dos incas, dos astecas e os druidas. Druidas, isso mesmo. Tiveram um papel muito importante nessa homenagem de forma mais concreta pelos mortos, né, E Deise? sabemos, assim, Kardec, né, o nosso grande codificador, ele, em outras épocas, encarnou como druida. Aliás, o nome dele, Allan Kardec, é em homenagem ao tempo que ele foi druida, né? E vamos falando assim,
São perguntas bastante interessantes. Nós estudamos no Livro dos Espíritos. O Toninho andou vendo também o que, O Toninho? livro Céu e Inferno é muito bom também. Tem o passamento, o capítulo do passamento e o temor da morte, que é muito importante. Nós sabemos que o temor é do desconhecido e não que a morte seja uma coisa tão, porque não existe a morte biológica, a morte física, mas nós precisamos saber que nós continuamos. Nós não temos finitude, o corpo tem finitude, nós não. Nós continuamos e, como espírito imortais, nós iremos retornar várias vezes. E é um afastamento da matéria temporário, porque nós vamos evoluir realmente, evoluímos na erraticidade, só que nós estamos aqui para poder sintetizar e colocar em prática tudo que nós aprendemos realmente na erraticidade, no plano espiritual. E aí nós escutamos, né, Kátia, que quando nós vamos dormir, a gente morre um pouquinho, é isso? Que Pois história é essa? A gente dá uma morridinha A todos gente os dá uma dias. morridinha? A gente morre um pouquinho, vai lá e volta, né? Isso. Ó, mesmo. desculpa aí, vou lá, daqui a pouco eu chego. E aí, quando realmente cessa essa vitalidade, aí não volta mais, né? Ou volta? Exatamente. Volta. Voltemos, Com é um lógico corpo que novo, Exato, com uma exato. página virada, Isso com mesmo. outras possibilidades de crescimento. Na verdade, assim, nós treinamos diariamente para morrer. Nós Isso. fazemos esse teste, drive da morte todos os dias quando a gente dorme, né? Por quê? Porque a nossa alma, porque enquanto estamos encarnados, os espíritos disseram que nós somos alma. Somente para diferenciar, né? Não Questão é uma de coisa estudo. para nós que estamos aqui ainda não conseguimos diferenciar uma coisa da outra e eles colocaram assim, olha, alma, então quando está encarnado. É a alma. Então, a nossa Isso. alma, ela se emancipa através do uso do seu perispírito, ele vai afrouxar esses laços que o prende ao corpo físico, não é, Toninho? Isso. Se eu estiver falando besteira, você Não, pode me cortar. Tá ótimo, tá. Então você pega ali, afrouxa todos os seus laços, que são só maneiras de falar, não é laço de verdade. Sim, quando nós ouvimos assim, no estudo da doutrina, mas Kardec falou que vai afrouxando os laços. Gente, não vamos levar ao pé da letra esses laços, né? A união se dá célula a célula, molécula a molécula, como nós vimos na Gênese. Então, se a união, se a junção espírito e corpo se dá célula a célula, já pensou quantos nozinhos que iam ter que dar? Né? É só uma questão mesmo de colocação de palavras. E aí, vai se afrouxando, nós vamos nos libertando. Isso é um treino para a morte do corpo Isso, físico. exatamente. Porque o que É, morre, né? É o corpo físico. físico. Para quem não está vendo, mas está ouvindo a gente na rádio, eu estou fazendo entre aspas a morte, tá, gente? Esquecemos, né? Que de vez em quando a gente também está na rádio, né? É. De vez em quando não. Sempre. Sempre. Começamos nessa rádio maravilhosa, Rádio Boa Nova. Então, falando em rádio, né? Isso. Hoje, como nós temos aí esse programinha, nos propusemos a vir aqui para que o programa não seja repetido, falar alguma coisa especificamente na data de hoje, mas nós temos tanta coisa de bom aqui nesse grupo FEAL, né? Nós temos aí a Rádio Boa Nova, e se vocês acharem que devem mandar um e-mail a respeito disso que nós estamos conversando, tem um e-mail que é ouvinte@boanova.com.br. Se vocês quiserem aí nos prestigiar, olha, para quem está na TV, para quem está no Facebook, já tem aqui ouvinte@boanova.com.br. Aqueles que quiserem nos mandar aí alguma mensagem sobre o WhatsApp, quinta-feira que vem a gente pega. Isso, Né? pode mandar, mesmo que a gente Manda. não consiga ler hoje, Exato. porque hoje é um programa especial, né? Exato. Na próxima semana, com certeza, ou na semana que a gente tiver acesso. E qual o esses número do recados? WhatsApp, Kátia? Então, é 9. 11, aqui de São Paulo, né? Porque tem gente do mundo inteiro, graças a Deus. Ainda bem, ainda bem. Então, é 11 985759580. Falei bem devagar, hein? Isso. Deu pra Repita, entender, por hein? favor. 9
857595. 80, tá bom. 80. Então, se Muito você bom. achar que, olha, eu estou escutando essas meninas de quinta com um nível alto e agora também temos um menino de quinta também com um nível alto. É bom. Se vocês acharem que devem mandar aí um recadinho para gente, mandem que o pessoal passa aí para a gente com toda certeza. Telefonista, o pessoal da produção, estamos aqui, apesar de hoje ser gravado, mas com toda certeza o grande tchan desse programa é falar ao vivo, é falar com vocês, é nos colocarmos aqui à disposição de vocês. E por nos colocar à disposição de vocês, é que nós conversamos um pouquinho hoje a respeito da morte. Nossa, é muito assim chocante quando o espírita fala morte, né? Fala assim, nossa, mas não existe morte, porque o espiritismo matou a morte. Mas a morte existe sim, né? A morte. Física. A morte, na realidade, é o contrário do nascimento. Eu gosto muito bem da colocação de um palestrante, o Simão Pedro, ele é de Minas, e ele sempre coloca que a pensei morte... que fosse de Jesus. Se não Ele Pedro lá. não é o apóstolo. Mas eu aprendi bastante com ele e ele disse realmente a vida não tem contrário. Então a vida ela é permanente, a vida não se acaba. E nós temos uma vida só. Por isso que Kardec coloca a pluralidade das existências. As existências, elas têm a sua pluralidade, porque a vida é uma só. Nós não temos diversas vidas. A sua história é Nós única, né? Isso, É uma única. linha de tempo Isso. que vai sofrendo Que vai os sofrendo. intervalos, E como elas num são filme, né? Solidárias. Exato. Por ser solidárias, ela responde a uma personalidade, que somos nós. Então, nós respondemos por todas as existências que nós temos. E não é porque nós não estamos visíveis, como dizia o Eurípides Barçanufo, que nós estamos ausentes. Nós simplesmente estamos em outro plano, mas juntamente, principalmente com os seres amados. Porque estamos todos envolvidos e nessa rede, mesmo emancipando a alma, treinando, né, como foi dito, que nós treinamos a morte todos os dias, é uma emancipação realmente, por isso que nós dizemos que é uma emancipação. Alguns dizem desdobramento, mas é uma emancipação, nós estamos emancipando realmente a ida para o plano espiritual. Então, nós vivemos 1/3 da nossa existência já no plano espiritual. Talvez Deus tenha permitido isso para que nós já possamos não ser uma coisa tão... que vai abalar muito nós, que vai afetar tanto o nosso psicológico. Mas nesse passamento nós temos a diferença, a morte física, que ela é constatada através da morte encefálica, e nós já tentamos driblar a morte através da ressuscitação cardiopulmonar. E principalmente no Brasil, quando veio essa questão, né, principalmente no bombeiro, quando chegou em 91... Ah, gente, o Toninho é bombeiro. Ele manja dos Ele Paranauê manja os que ele está negócios aí, falando. No projeto Resgate, quando iniciou, em 1991, vieram essa teoria da ressuscitação cardiopulmonar, RCP, e foi evoluindo. Só que nós sabemos que realmente a morte ela tem que ser encefálica. Tem que haver, não tem que ter atividade no encéfalo, atividade elétrica no cérebro. Ou seja, É muito Antônio, importante se saber. conseguir fazer a ressuscitação cardiopulmonar, é sinal que ele não estava morto. Exatamente. É sinal também que ele não estava morto, mas Exato. mesmo assim tem o seu tempo. Acima de 10 minutos, ele já não volta como, ele terá sequelas. Tem um tempo. Tem, então ele vai ficar na vida biológica realmente. Mas mesmo assim, nós sabemos que enquanto tiver a ligação, por isso, morte é física e o Isso. desenlaçamento, né, esse desenlace Desencarnação, isso. é espiritual. Então precisamos ter bem essa coisa em mente, porque a morte é do corpo físico. A morte é o contrário do nascimento. Essa etapa é uma coisa e a vida continua. Inclusive, nesse desenlace, ele nunca se dá de repente, né, Deise? É isso que, né, os espíritos falam. No livro dos espíritos, gente, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais aí, hoje feriado, né? A pergunta 320 a 329 tem especificamente comemoração do dia dos mortos funerais. Então, nós vamos estudar aí essa parte do desencarne e até nos trazer um pouquinho mais de alento, porque tem muitas pessoas que ficam assim, eu não posso chorar, eu não posso sentir, porque eu sou espírita,
E então eu não posso estar desesperada. Sim, nós não podemos desesperar, mas sentir a tristeza, estar triste, chorar, pode sim. É questão de sentimento, não é isso, Kátia? Sim, inclusive é muito comum nós vermos famílias irem ao cemitério no dia de hoje. Isso, né? e os espíritos falam a respeito disso, né, Kátia? Exatamente. Fala que pode-se sim fazer uma homenagem, porque nós precisamos lembrar, e nós, enquanto encarnados, pela vida corrida que temos, pela vida social, pelas obrigações que temos, precisamos desse dia que foi imposto, a princípio, oficializado pela Igreja Católica, mas comemorado por todos. Exato, no O mundo que o todo. Espiritismo veio trazer não há a necessidade de só lembrar deste ente nesta data. Toda vez que nós levantarmos o pensamento aos céus, pensando num ente querido que já se foi, ele, de uma certa maneira, se liga a nós Sim. de forma direta ou indireta, se ainda não tiverem condições. Ele vai receber os nossos sentimentos sem a menor sombra de dúvida. Recebe. Principalmente na questão 936, que os nossos sentimentos, o nosso valor, o apreço que nós damos àquelas pessoas que já se foram, elas têm impacto nas pessoas. E seria muito estranho convidar, fazer um encontro num cemitério. Se não é viável assim no social, então chamar, evocar essas pessoas que nos foram tão caras para ir visitar no cemitério, elas podem até ir. Mas e se nós convidássemos para habitar o nosso coração, na nossa casa, porque eles têm esse contato conosco. Eles simplesmente vivem no plano espiritual. E quando é permitido, e nós não perturbamos, nós podemos entrar em relação com eles. Mas quando é que a gente perturba um morto? Nunca, quando né? o luto não acaba. Exato. A tristeza, ela tem que... Passou de uma semana, a tristeza já vira patológica. E o Então, luto precisamos observar. patológico é depressão, né? Depressão. Então nós percebemos assim, a ciência trazendo essa comunicação direta com a religiosidade. E nós temos povos que trazem a morte, no caso, esse desenlace, com muita alegria. Nós vemos assim os mexicanos, eles têm, eles comemoram o Dia dos Mortos assim, dia de festa, inclusive. muito diferentemente do nosso. Eles vão lá e Isso fazem o mesmo. piquenique e tudo Eu costumo mais. brincar, dizer que no México não tem carnaval como aqui no Brasil, mas tem o Almaval, que é o dia dos Almaval. finados. É o carnaval dos finados, porque tem inclusive desfiles nas ruas. Como no Dia das Bruxas nos Estados Unidos, os finados para os mexicanos serve para decorar as casas, Exato. fazer festas, receber visitas, além da comemoração aos entes desencarnados. Nós temos assim várias religiosidades que cultuam aquele antepassado, né? Mas nós vamos dar um intervalinho, coisa bem rápida, não ainda, Kátia? Tem 2 minutinhos. Então antes desse intervalinho, dá para a gente falar, né, Toninho? Isso mesmo. É interessantíssimo nós visualizarmos em todos os lugares, porque é mundial. Em todos os lugares tem uma forma específica de se homenagear os mortos. E o budismo, eu acho uma graça também, porque eles reverenciam os antepassados, inclusive com presentes. Aliás, é interessante. A pergunta que fica para o próximo bloco qual religião comemora o Dia dos Mortos? Quais são elas? Como elas comemoram? Boa, Kátia. Então, nós vamos e voltamos já já. Não sai daí, hein? Que bom que vocês não saíram daí. Bem-vindo ao nosso bloquinho final aqui para conversar um pouquinho a respeito
do dia de hoje, o dia de finados, dia dos mortos. Falamos de morte, falamos de vida. E a Kátia tem uma informação bem bacana agora. Aquela Ui, perguntinha que ela deixou. Verdade. Gente, já passou o primeiro bloco, né? Acabou, está quase acabando. O nosso feriado está quase- acabando, gente. Então, vamos lá. É assim, eu pesquisei em algumas religiões como eles tratam o dia de finados. Católico, a maioria de nós já sabemos, né? Isso, Morreu e vai ficar esperando lá a ressuscitação, exato. lá no juízo final. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o Fica purgatório. esperando fica lá no purgatório e a gente Isso. vai rezando por eles até a hora que eles ressuscitam. Exato. Isso é lá no juízo final. As testemunhas de Jeová têm uma visão bem Rígida. rígida. Eles acreditam no aniquilamento do ser. É. Morreu, acabou. Ele sofre um aniquilamento. E tem 3 classes de pessoas, segundo eles: os ímpios, os injustos e os justos. No caso dos ímpios, eles não têm direito nem a essa ressuscitação que fala a Igreja Vão Católica. dormindo até acordar É. novamente. Os Isso. ímpios, não. Eles são Sim. aniquilados Já e são acabou. direto. Os injustos são todos aqueles que não conseguiram ressuscitar desde Adão. Uhum. E vão apenas ressuscitar 20 bilhões desses mortos desde Adão. Que vão ter aí uma nova chance no novo milênio, de acordo com o entendimento dele. E os justos? Os justos vão ter uma nova chance de uma última prova. E esses sim herdarão a terra. Ainda bem que a gente é espírita, né, Ainda gente? bem que não precisamos passar por provas. E dentre esses justos, que eles são ungidos, só irão para o céu 144 mil. Essa é a ideia. Fica, O céu é fica limitado, difícil né? assim, né? Essa é a ideia. Fica limitado. Os adventistas acreditam no sono da alma. O sono. E que aí a pessoa, Vai num dado acordar no momento, dia do juízo retorna final. à Isso. atmosfera e acorda. Uhum. Através da ressurreição também. Só que eles dão um outro nome. Outro nome. E os católicos acreditam na ressurreição. O que é ressurreição, Ressurreição. Antônio? É bem diferente. A ressurreição nós não entendemos. A ressurreição que Jesus disse e que ele mesmo praticou é uma coisa que independe, porque nós quando Kardec formulou a doutrina espírita, ele colocou contextos novos, palavras novas. E a reencarnação, ela não existia até 1857. Depois disso, Kardec colocou. Não tem referência na Bíblia. Tem, e nem no Novo, nem no Velho Testamento. E essa ressurreição é totalmente diferente e nós ainda desconhecemos. Jesus a praticou, mas não é reencarnação. Porque uma vez que o corpo vai voltar para o mesmo corpo, e uma reação química ela não se refaz, uma vez o corpo eliminado vai gerar outros corpos, então seria impossível, de acordo com a ciência. Teve o caso do Lázaro, né? Isso, Lázaro ele estava dormindo, Jesus ele viu. Só que no caso que ele falou da ressurreição, é uma coisa totalmente diferente. Que quando Nicodemos foi questionar Jesus, o doutor da lei, ele mesmo disse que o espírito ele vai para onde ele quer, ele sopra onde ele quer. E é necessário que realmente renascer, nós renascermos várias vezes. Exato. Da água, como entrarei no ventre da nossa mãe novamente? Mas a ressurreição é uma forma diferente. Então, a reencarnação é o contexto voltar em outros corpos. E a ressurreição é um corpo mais sutil, talvez não seria esse corpo perispiritual, talvez seja a nossa essência realmente espiritual. Por quê? Por ter 3 elementos no universo, Deus, Espírito e Matéria, então seria a volta realmente à nossa essência espiritual, onde sopra aonde realmente quer E como soprar. ainda nós não entendemos o que é Isso espírito e não. o que é matéria, ainda estamos engatinhando para aprendermos a doutrina. E quando nós começamos a engatinhar, de vez em quando a gente cai de bumbum, né? O nenezinho lá está engatinhando, segura um pouquinho para levantar e cai. Mas nós estamos indo
e estudando, e chegamos lá no tempo de Jesus, onde ele falou assim, que havia realmente essa possibilidade de retornar. E lá, no tempo de Jesus, eles falaram que João Batista foi Elias. Como que Elias e João Batista, com corpos diferentes, sejam a mesma pessoa. Então, de lá, Jesus já começou a nos informar e dar realmente provas da reencarnação. E nós, espíritas, aí engatinhando um pouquinho e cada vez mais para entendermos. E hoje, dia em que se homenageia os mortos, é que nós estamos aqui também uma forma de homenagear aqueles que partiram, que deixaram o melhor deles. Não é isso, Kátia? Nem sempre o melhor, né? Mas O melhor deles naquele momento, no né? melhor que eles podiam fazer. Naquele momento. E deixando saudades, sempre vai ter alguém com saudade de alguém. E como diz a nossa eterna Marlene, que já estou com saudade, quando a gente sente saudade de alguém, é porque esse alguém foi importante para nós. É porque algo de bom passou para nós. Porque, como diz a Marlene, a gente não sente saudade de coisa ruim. Daquilo que foi ruim, né? Ai, que saudade dos tapas que ele me dava. Não, ninguém vai sentir saudade, né? Exatamente. Então, a gente sente saudade de coisa boa. E sim, todo mundo tem o seu amor, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu tio, alguém que é querido e que chega no seu dia finito da vida, desta encarnação. Isso. Porque nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. E aí vem Kardec, né, com toda essa sabedoria, codificando a nossa doutrina, ele pergunta assim para os espíritos: os espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amavam na Terra? Isso é importante, né? Porque Sim. a gente fala assim, você é espírita, você não tem direito a se desesperar. Não, desesperar, nós não temos esse direito mais, porque a gente sabe que um dia nós vamos nos encontrar. Mas nós temos sentimentos, nós somos sensíveis a esse sentimento, a essa amorosidade. E vamos ver nós aqui, se algum parente nosso vai viajar para longe, vai ficar 1, 2, 3 anos... Quem é que não chora na despedida, né? Quem é que não vai sentir saudade? Hoje fica um pouquinho mais fácil com essa porcaria de Skype, né? Fica um fácil agora. A gente não está tão longe. A tecnologia traz para perto. Você vê que a evolução até faz com que a gente tome vergonha na cara e pare de usar desculpas para sofrimentos, né? Exato, exato. São sofrimentos desnecessários, porque... é mais difícil porque não tem Skype lá, plano espiritual via plano encarnado. Quando isso começar a ter, nós até temos, que são as nossas impressoras Wi-Fi, né? Que são os médiums. São os médiums. Eles são aí as nossas internet sem fio. E esses médiuns, como é que eles atuam, né, Toninho? Através do pensamento, através da vontade. Não é isso, Toninho? Isso, através da vontade. Nessa troca fluídica, realmente, o questionamento do intercâmbio, da comunicabilidade, está todo o segredo está no perispírito, nessa troca de sensações. Exato. Mas se nós sabemos que todas as noites nós emancipamos a alma, por que nós não visitamos nossos entes queridos que já se foram? Por causa da escala espírita. O plano espiritual tem várias diversidades. Então, nós estamos num plano que nós só vemos aquilo que nossos olhos podem ver e os espíritos também. Tem alguns que só podem ver o que nós estamos vendo. E por ter essa graduação, se nós pedirmos realmente para Deus para que isso aconteça, quando André Luiz, no livro Nosso Lar, ele quis visitar a sua mãe, ele foi pedir para o seu mentor e ele falou assim: você precisa saber desejar e merecer. Então, se nós fizermos por merecimento e não for perturbar o nosso ente querido, por que não pedir a Deus essa oportunidade de ver a pessoa amada, as pessoas que já foram libertadas na realidade, que eles não é uma passagem realmente para a libertação. Sair do corpo desse apego que nós temos, que é milenar também, nós estamos aprendendo através dos instintos a nos apegar, e quando nós conseguimos nos libertar, é realmente
a vida espiritual. É de onde nós viemos e para onde nós vamos retornar. Aqui é um estágio da nossa vida, é uma existência que nós estamos passando. E os E a espíritos, eles liberdade. atendem o nosso chamado aonde nós estivermos. Mas também aquele que gosta de, nesse específico dia, ir até lá, ao cemitério, colocar uma florzinha, chamar o espírito, ele entra em comunhão também, ele estará também recebendo lá, independente dessa parte filosófica, espiritual, nossa, é só pensar, ele está lá. Mas é uma forma que todos acabam tendo essa característica de ir, como nós fazemos aniversário, né, Kátia? Isso, A gente faz. gosta de ir no aniversário, aquela, parabéns, uma florzinha. É aquele dia que está instituído para homenagear. Até por conta da nossa vida corrida do dia a dia. Exato. Isso faz com que a gente com que- tome um pouco de disciplina, porque nós é que Nós. precisamos da disciplina, não os desencarnados, que a condição é totalmente outra, que a gente aprende na doutrina espírita que não existe tempo e espaço, que é uma outra condição que Física. é muito difícil para a gente entender, porque a nossa referência é toda material, Sim. é toda física, é toda no tato, nas dimensões. E no plano espiritual, nem dimensão é. Porque dimensão é algo físico. E a né? comunicação E a é através comunicação do pensamento, do através pensamento. das formas onde você pensava. Então, nós estávamos até brincando aí no começo, no primeiro bloco, a respeito de pensar, mas pensar de uma forma negativa. Você também, quando você pensa de uma forma negativa, um luto aí que não foi administrado há muito tempo, que pode levar a uma depressão, nós precisamos estar muito atentos, realmente procurar ver essa parte material e espiritual. Isso sim, nós precisamos e temos, assim, estamos perdendo tempo que ainda não está fazendo, né? Procurar se conhecer. Realmente. O conhece-te a ti mesmo, né? O conhecimento é a chave de tudo. Tem uma passagem de Chico Xavier que ele sempre relembrava, né? E ficou famosa. O pai perdeu o filho e ele cultuava. Todas as noites ele ia até o cemitério e ficava cultuando o túmulo do filho. E aí o Chico Xavier recebeu uma mensagem e a mensagem dizia, constatado que era o filho dele mesmo, né? Que ele, enquanto o pai iria passar todas as noites no túmulo, ele estava com a mãe na casa dele. Aí o pai não se tornou espírita, né? Porque já tinha uma doutrina já a seguir. Mas ele simplesmente falou, deixou o túmulo do filho e foi lá e ficou na casa dele juntamente com a família. Então é importante que nós lembremos sempre. A invisibilidade não é ausência, eles estão sempre Eu achei conosco. Os lindo isso que corações você são falou. sempre bons. É muito né? bom, né? E a saudade, por ser uma palavra portuguesa, né? Não tem em outras Não línguas, existe, né? é Não verdade. existe. Eles têm uma relação com o latim, mas não tem assim. Inclusive, Mas- pegando o gancho da saudade, que é uma palavra portuguesa, uma aluna me perguntou a semana passada por que o dia de finados no Brasil é tão sofrido. As pessoas sofrem, as pessoas ficam tristes, as pessoas ficam cabisbaixa. Eu falei que não tenho certeza absoluta, né? Mas pode ser porque sofreu a influência da Igreja Católica, a maioria do povo. E a Igreja Católica acredita que com a morte, este ser vai para o purgatório. Isso é coisa da Igreja Católica. E indo para o purgatório, não existe lá um bem-estar, não existe lá um conforto, não existe sofrimento. Eu esqueci o nome da religião, vocês me desculpem, a Kátia está falando, está me vendo assim, está me vindo algumas coisas que eu vi, que eu li e que eu vi mesmo em programas, né, de televisão. As pessoas em determinado lugar, que eu esqueci, mas tem que realmente chorar o morto, tem que chorar. E se não tem pessoas assim, eles contratam
Realmente, desculpa, eu esqueci o nome, mas boa Tem, lembrança. Nós tem. vamos chamar a atenção. Olha quanta coisa que a gente Muito tem que bom. estudar Estudar. ainda, né? Então. Mas esse chamar a atenção, o chorar, é de Exatamente. muito tempo, né? Nos Isso. primeiros séculos era muito mais comum e mais forte. Então, como nós recebemos essa cultura dos portugueses, principalmente, que são muito, na maioria católicos fervorosos, trouxeram essa sofreguidão para a data. Uhum. E aí, até Volta hoje, pro lar. por costume, mesmo que a gente não se entristeça, a gente se cala. Isso. Até por respeito às outras maneiras de se enxergarem, né? Se enxergam assim, uma pena. Porque os nossos mortos estão bem vivos, né? Estão, e E a continuam. gente não precisa chorar de dor, mas chorar de saudade, de alegria, de naquele dia, naquele momento, poder fazer essa justa homenagem, né, deles. O Leon Denis tem um livro excepcional. morte, né? Isso mesmo, Depois da Morte. Depois da morte. Esse livro do Leon Denis é muito recomendado àqueles estudiosos do meio espiritual, né? Leon Sim. Denis foi realmente um assessor, um discípulo, vamos dizer assim, de Kardec, né? E ele era bem mais novo quando conheceu a doutrina. A doutrina já estava aí em Portugal, falo Portugal, já estava na Europa, o Kardec já havia lançado. Quando o Leon Denis, passeando, entrou numa biblioteca e olhou lá o Livro dos Espíritos e falou, olha, deixa eu dar uma lidinha nisso aí. E imediatamente se converteu ao Espiritismo e já começou a procurar e teve contato com Kardec, né? E ele escreveu esse livro. Leon Denis era médium, Kardec não. Leon Denis, ele colocou esse livro aí, Depois da Morte, que vale muito a pena nós estudarmos. Ele fala só, eu vou ler só um trechinho rapidinho antes que, né? Daqui a pouco a gente já tem que falar tchau. Uma frasezinha assim, bem pequena. Recorda-te que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que viestes realizar. E beijo, tchau. Né? Isso. Depois dessa, nós vamos cair a nossa ficha aqui. Quanto tempo nos resta para nós retornarmos à pátria espiritual? O que nós fizemos até agora de bom para nós, de bom para a sociedade, de bom para a nossa família. Vamos lá recordar um pouquinho, vamos colocar isso aí em nosso dia a dia, nas nossas atitudes, porque nós sabemos que nós somos espíritos e nós entramos em comunicação com o mundo espiritual somente 24 horas por dia, né, Toninho? É só. Somente Só. 24 horas por Todo dia. tempo, né? Então, se nós estamos em contato permanente com a espiritualidade e nós estamos aqui encarnados e quando encarnados não temos essa ascensão, mas nós sabemos, nós não temos essa ascensão ao espírito quando estamos fazendo as nossas coisas, a nossa missão aqui, a nossa curta passagem. E assim, só para terminar aquele pensamento que eu estava falando Vamos sobre lá. o purgatório, né? Sim. Que é uma visão do catolicismo, que o purgatório é um lugar entre meio ao céu e ao inferno, que é para onde vai todo mundo ficar aguardando o juízo final. É porque antes no catolicismo só tinha céu e inferno. Isso. Depois teve o limbo. Eles vão, Tem uma né, adaptação, vão fazendo realmente, assim, Adaptação pra uma dar uma chance. justeza aqui. Vamos ajustar esse negócio aí, porque nem todo mundo Aí merece. o Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que eu Isso. acho um livro sensacional para a gente estar sempre lendo, rapidinho falando, que só faltam 3 minutos, e a Deise já está me olhando, Eu já assim. estou olhando assim, né? Contando os minutinhos aqui. Aí, assim, ele fala assim, que se existe o purgatório, e ele existe sim, no sentido de que se for todos os sofrimentos que a pessoa paga, todas as vicissitudes, é aqui, no nosso orbe e encarnados. O planeta Terra
é um planeta de purgatório. Ai, meu Deus, Olha- vamos ter que falar mais um programa para falar disso, vocês falar de perceberam, né? Né? Se existe o Nós purgatório, o criamos purgatório é aqui. Isso são palavras do Kardec. Isso mesmo. Catinha, vamos aproveitando esses minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa? Já despede e tudo mais. Aí a gente já passa para o Toninho também para dar o agradecimento, os beijinhos dele. Assim, rapidamente falando, a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que te liberta. Uhum. Então, por quê? Ela te liberta através do conhece-te a ti mesmo. Conheça a codificação e ela vai te libertar. Vai trazer um conforto, vai trazer um entendimento e o respeito a todas as religiões. Perfeito. A palavra-chave hoje é respeito. Respeito. Toninho, vai mandar beijinho para alguém? Não, Beijo para todo mundo. Para ela todos. já manda beijo For pra todo all. mundo. For all. Muito bom. Toninho. Vamos seguir o conselho de Jesus. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Então, vamos reconciliar, vamos cultuar quando estamos junto com as pessoas. Elas merecem. Não precisamos dia de mãe, dia de pais. Dia de mãe, pai, finados são todos os dias. Que possamos entender e colocar eles sempre no nosso coração, que possamos realmente ter em mente as pessoas amadas sempre na nossa mente. E Beijinho um especial. beijinho para todos. Gente, muito obrigada por você estar aqui escutando a gente. Nós viemos aqui com muito carinho falar a respeito, uma coisa, parar um pouquinho, né? Porque pronto atendimento, sabemos que é um programa que é de muita rotatividade e às vezes até a gente vai atendendo um outro, vai atendendo outro, acaba não dando uma resposta certa. Chegamos agora nesse dia onde é feriado, nós temos também esse meio de dar uma paradinha aqui, aí pensamos, vamos lá deixar um programinha gravado, deixar realmente um pouquinho, um gostinho de estudo aí para nós continuarmos a nossa evolução, continuarmos os nossos estudos, que Jesus possa estar presente em todos os lares, que nós possamos nos abraçar hoje, uma data especial, e trazer ao nosso coração aquela saudade bem gostosa, às vezes com lágrima, né? Mas a gente chora também de alegria. Que Jesus possa estar em cada coraçãozinho hoje. Um grande beijo a todos. Beijo, gente.